Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Valem. E eu sou a Marisa Oliveira. Neste lugar, neste espaço, nós trazemos algumas provocações, informações, estudos, aprofundamentos, teorias. Viajamos um pouquinho também na direção de contribuir para que a gente possa ir além nas nossas questões. Sabe, sair daquele lugar, às vezes, que a gente está acomodado para se permitir se questionar, experimentar coisas novas. Esta é a nossa intenção. E segue comigo aqui, nesses últimos programas todos, com muito prazer, o meu querido Samuel Souza de Paula. Querido, aqui que está contribuindo com toda a sua experiência, toda a sua caminhada, toda a sua sabedoria para explorar os nossos temas, e hoje nós vamos falar de um muito importante, que é sobre a vida profissional saudável versus aquele inimigo chamado burnout. Será que você já experimentou isso? Tem medo? Tem alguém do teu lado que está vivendo? Fica com a gente que nós vamos explorar esse tema logo depois da vinheta que o querido Iago vai soltar para a gente agora. Ok! Muito bem-vindo, Samuel. Delícia ter você aqui de novo. Que beleza, alegria estarmos aqui juntos em mais um tema. Temas que é selecionado assim a dedo pela Marisa Oliveira. Mas se você for ver os últimos temas que nós abordamos aqui, um casa com o outro, um se conecta com o outro, eu acho que vai uma sequência bem bacana de reflexões relacionadas aí à presença na vida e como que a gente lida com esses desafios todos que estão aí disponíveis para a gente aprender e crescer com eles. Vou pegar a deixa que o Samuel trouxe para a gente e eu vou te convidar para no próximo final de semana você maratonar o Vá Além. E os últimos temas que nós trouxemos, que sim, eles estão muito amarrados, vale a pena pegar essa sequência e assistir, né? Nós falamos sobre a reorganização da rota, se você está satisfeito, né, com a sua vida, como você reorganiza a sua rota. Falamos sobre síndrome do pensamento acelerado, falamos sobre ansiedade. Será que você sofre desse mal? E agora vamos explorar um pouquinho mais a vida profissional versus aí esta dor, esta doença, né? Que cadê? Tá aqui. Que a OMS, né, que é o burnout, ela traz como esgotamento físico e mental resultado do estresse crônico que não foi gerenciado com sucesso. Esta é a definição segundo a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, ela traz que o que aconteceu antes foi um estresse e que ele não foi gerenciado com sucesso. Uma outra informação importante que é legal a gente trazer aqui, né, é que hoje as empresas podem ser, inclusive, autuadas nesta direção. Né? Mas por conta do quê? Né? De elas não oferecerem os recursos, né? Os recursos necessários, quando o que está acontecendo são que os recursos são inferiores à demanda. Então, tem uma demanda muito grande de trabalho e pouca gente para fazer isso. E a empresa segue, muitas vezes, algumas, né, exigindo que esse funcionário dê conta disso. Se a demanda está maior do que os recursos, precisamos dizer que algo se torna aqui impossível. Né? E neste quadro, o que vai acontecendo com o nosso emocional, o que vai acontecendo com a nossa vida. Mas vamos amarrar na questão de que primeiro nasceu um estresse e que esse estresse não foi gerenciado com sucesso. É nessa direção que a gente segue explorando. Tem muitos sintomas que se apresentam quando está em burnout. O primeiro dele é esse excessivo estresse dentro da organização do trabalho. Outro sintoma também que pode se apresentar para quem está com burnout é você ter tema de nossa participação anterior, né, que é a ansiedade. Muitas pessoas que estão também com burnout também têm
Ansiedade exacerbada também no trabalho. Lapso de memória, a pessoa está ali fazendo e... O que eu estou fazendo? Porque o cérebro está com outro sintoma, estafa. Uma estafa mental, lapso de memória, e estafa mental também pode ser um sintoma, indício de que a pessoa pode estar passando por um burnout. Essas conexões, do sistema imunológico. Você vai ver que aquele funcionário que a pessoa está faltando várias vezes, fica doente várias vezes, porque não por conta disso, por conta de estar no burnout, fica gripado, fica uma semana gripado, 2 semanas gripado, e outros processos, tudo que é ligado ao sistema imunológico tem a tendência também de ser afetado quem está ali no burnout. Eu falei de 6 conexões que são sintomas que são mais presentes. Por falar em presente, o gerente, você falou de gerenciamento, pode perceber que aquele funcionário que está dentro da empresa só está de corpo presente. Não tem ânimo para trabalhar. Não tem vontade de trabalhar. Só está ali de corpo presente. É como se o Iago Mihael estivesse ali só de corpo presente e não mudasse a câmera, não correto certo, sabe? Bom, vocês viram que ele mudou a câmera, né? Então, ele mudou rapidinho. Então, está presente. É só de corpo presente. Aí, observa que outro sintoma, falta de criatividade. Reduz a falta de criatividade, reduz a falta de presença no trabalho, reduz também a vontade de trabalhar, aumenta a incidência de pessoas ficarem doentes por conta da relação com o sistema imunológico. Né? Acidentes, porque o foco, né? Perde também essa questão do foco, como está desatento também, perde essa questão do foco. Então, são alguns desses sintomas, a gente acho que falou uns 8 aqui, dos mais comuns para quem passa ou está tendo, ou pode estar tendo um burnout, né? E aí é uma característica muito... Você falou uma coisa seríssima, né? Que pode ser gerado por condições de trabalho não factuais, para que eles desempenhem um bom serviço ali, e outro porque já existem profissões que têm uma tendência a criar mais burnout. Professores são os grandes pessoas que acabam tendo sintomas e chegando a burnout, e situações de risco, como aquelas policiais, e também enfermeiros, e também os médicos de emergência, que ficam naquele processo intenso de servir outras pessoas, mas que aquelas condições ali é de risco, porque às vezes eles ficam 24 horas servindo no horário de trabalho, muito tempo servido. Então, a carga horária, a intensidade ali pode estar gerando esse burnout, que é um excesso de estresse, que você já muito bem pontuou, que é crescente no Brasil, assim como a ansiedade e a depressão, também no Brasil não fica para trás, não, no ranking. Uma pena, né? Mas não fica para trás também. Muitas pessoas no Brasil também tendo burnout. Entrevistei vários no meu programa. Muitas pessoas que tiveram burnout. E uma especialista no tema, se tornou uma especialista no tema, já até falei com ela sobre isso em um dos programas anteriores, que é a Isabela Camargo, né? Que ela relata um apagão que ela teve, ela trabalhava na Globo, repórter, e ela relata um apagão que ela teve no ar, né? E ela foi demitida logo em seguida, então isso se tornou, né, teve um destaque nacional, e foi muito interessante. Eu conheci a Isabela na época, e ela mudou radicalmente a vida dela, né? Por sinal, hoje ela se tornou, ao longo desses anos, uma especialista no tema. Ela defende muito o tema, ela traz muito conhecimento. Se você quiser se aprofundar, vale a pena procurar o material dela, né, e ir atrás disso. E por vezes nem é não gostar do trabalho. Às vezes a pessoa gosta do trabalho, tem todo o benefício do trabalho, tem o retorno financeiro legal do trabalho, mas aquele excesso ali faz com que ela se sinta esgotada para ter um apagão, né? Como no caso aí da Isabela, que você relatou, né? Sim, primeiro, talvez a gente precise entender o que não é burnout na nossa vida profissional, né? Então, um cansaço, trabalho é burnout? Não, não é. Conflitos dentro do trabalho? Não, não é.
um projeto, né? Apareceu um projeto, uma coisa nova que você tem que virar ali à noite um tempo. Isso é burnout? Não, não é. Um piripaque que eventualmente você tem é burnout? Não, não é. O que, que é? É algo crônico, é algo que está ali instalado há muito tempo. Você ficar cansado eventualmente por semana do fechamento. Tá bom, faz parte. Chegou um projeto novo, precisa mais de você, tudo isso faz parte. Mas a questão, né, o que a gente tem que ficar muito esperto, e aqui já vai uma dica aí para você. O problema é quando não é pontual. O problema é quando isso vai se tornando um estilo de vida. Então, um estilo de vida na direção de correr, de ter muita pressão, de não conseguir comer direito, de não ter tempo de você fazer uma atividade física, de você não conseguir estar muito tempo com a sua família, de não ter qualidade, de você estar dormindo. Um dos grandes sintomas tem a ver com a qualidade do sono. Quando você começa a dormir mal, e daí um sintoma ele vai desencadeando 2, 3, 4, vai virando muitas mãos, né? Porque se você dorme mal, daí você vai estar irritado. Dormir mal não é normal, pessoal. Você não vai estar bem no dia seguinte. Não tem como você ter o mesmo rendimento. E daí é uma situação, nos colocamos numa situação em que o rendimento vai caindo mais ainda. E daí você vai se afundando mais ainda, porque você quer entregar mais ainda, ou porque existe uma pressão da empresa ali naquela entrega. Então, uma dica que eu sempre gosto de dar para as pessoas é assim: para um pouquinho, mas você tem que parar, tá bom? Senão não vai ter jeito. Nós precisamos parar, ter na nossa vida o hábito de parar 10 minutos, 15 minutos, põe na sua agenda isso, para uma reavaliação, para um balanço geral. E se você fosse descrever hoje, qual é o seu estilo de vida? Sem julgar, sem o que deveria ser, né? Você só vai escrever qual é o seu estilo de vida. Que horas que eu levanto, o que eu como, o que eu faço, para onde eu vou, como eu vou. Só escreve, só escreve. O dia seguinte você escreve. Estilo de vida. Você tá... Agora você olha para isso, você vai ter um quadro de qual é o seu estilo de vida hoje. E se neste estilo de vida você está vivendo esses sintomas aqui que o Samuel trouxe, que eu estou trazendo para vocês, né? Se você está se encaixando dentro desse estresse crônico, isso aqui já está, isso aqui já vem, repete. O burnout, ele não acontece de repente. Ele dá um apagão de repente, você desmaia de repente. Isto sim, mas isso já vem instalado há muito tempo. Você vem vivendo, isso vai se tornando um estilo de vida para você, em que você nem percebe mais, não tem mais qualidade. Tá? Se esse estilo de vida se encaixa nisso, então procure um médico para um diagnóstico. Isso é outra coisa. Tá? Precisa ser diagnosticado por um médico, por um terapeuta, por um psicólogo, por um psiquiatra. Precisa ser diagnosticado. Ok? Eu lembrei aqui, sabe do quê? Falando desses sintomas todos do burnout, daquele filme antigo chamado Dia de Fúria. Você assistiu? Porque ali o personagem, ele tem um burnout e ele surta. Surta total. Surta e vai expressando. Então, normalmente, quando ocorre o surto, é que a pessoa vai identificar, em vez de procurar uma ajuda antes de ter um diagnóstico médico. Naquele caso lá, é um caso bastante extremo, mas é algo... Nem se falava disso na época, porque o filme é de década de 80, né, dessas conexões, mas é um retrato de como que a pessoa se torna, depois de anos e anos e anos, torna-se crônico, então, nesse caso, de estresse. Né? Essa luta por se manter em produtividade, produzindo, e as pressões de todos os lados, aí acaba chegando nesse ápice que é o burnout. No caso do convidado, um dos convidados que eu entrevistei, a solução dele foi largar tudo. Ele não conseguiu, de acordo com a palavra dele, largar imediatamente. Então, ele levou quase que um ano para largar. E aí, depois que ele largou, ele tirou um ano sabático. O tamanho foi o sentido de desconexão
da vida que ele sentia. Então, ele pensou assim, não, eu preciso de uma pausa. De todos os lados, mental, físico, emocional, o que ele mais prezava naquele momento era pausa, coisa que ele não tinha, porque ele trabalhava 16 a 17 horas por dia, mais pressão, todos os dias da semana, todos os dias. Pá, pá, pá. Era o ápice, inclusive. Ele estava no ápice da carreira dele, também jornalista, como a Isabela, né, que era jornalista, também jornalista. O ápice da carreira dele. Estava ganhando absurdamente bem, estava só crescendo e mais projetos, tudo funcionando perfeitamente. A rede de conexão dele, de partilhar informação e conteúdo, estava milhões e milhões de pessoas assistindo, comunicando, e era nesse ápice que ele entrou no burnout, de querer uma pausa, de querer um sintoma, de querer... No caso dele, ele mudou de vida. Ele mudou de vida, ele fez esse ano sabático, e foi se dedicar ao desenvolvimento humano. Talvez como no caso da Isabel, que você falou que ela mudou e foi se dedicar num processo mais de desenvolvimento humano. E viver uma vida mais no ritmo e no estilo de vida mais devagar, mais lento. E hoje ele não tem um carro, gosta de andar de bicicleta, gosta de andar até a praça. Quase todos os dias ele vai até a praça, próxima casa dele, para ir estar em contato com a natureza, porque foi um momento, foi um comportamento, uma atitude que ele teve para ficar nessa pausa, para ficar nessa conexão com ele mesmo, porque se sentia muito perdido e sem sentido por conta da pressão do trabalho. O trabalho foi uma pressão absurda para ele que mexeu com a cabeça dele. Sim, tem algo aqui que é muito importante, né? Que a gente vai... são dicas para a gente realmente saber que caminho que a gente está indo de fato. Se nós estamos na direção de um burnout, se ele está instalado de fato, né? Uma das características de quando já vai, daqui a pouco pode acontecer esse apagão, não é só um apagão que acontece, a gente está usando aqui como um exemplo, mas quando está chegando neste ponto onde o seu sistema, daí ele falou, não dá mais, o seu sistema te parou mais, ele tirou você do controle, né? Tipo assim, você ficou inapto, então ele assume e tira você simplesmente. É isso que é um apagão, né? É um tilt. Lembra das máquinas? É um tilt, dá um tilt para você parar realmente de... E isso é excelente que aconteça. É excelente, né? Se desmaia, é melhor ainda. Por quê? Porque daí as pessoas que estão em torno levam mais a sério também. Porque quando você não consegue perceber, de fato, pegar o que está no emocional, muitas vezes você não valida. Né? E quando tem ali no físico manifesto, aí você assusta, a gente assusta muitas vezes. Mas uma das principais características é uma falta de memória que acontece em coisas que você... Não é que você esqueceu a chave, não sabe onde está a chave. Coisas corriqueiras que você faz isso todos os dias. Sim, você esquece coisas, o endereço da tua casa. Você não consegue lembrar qual é o endereço da tua casa. O nome do convidado que está na frente da pessoa. Samuel Souza de Paula. Prazer inteiro. Mas isso é brincadeira, mas é real mesmo. Eles relataram que esqueciam o nome da pessoa que convivia com ele todos os dias no trabalho, só porque você esquece. Isso. Então, são uns esquecimentos que você fala assim, não, isso foi demais, passou, né? E o burnout, ele nos tira a funcionalidade. Essa é uma das características principais. Ou seja, você não consegue funcionar mais. Então, você não consegue... Se você escreve, você não consegue escrever. Você não consegue dirigir. E daí as pessoas olham e falam assim, não, mas você está bem, está aí, mas você não consegue dirigir, você não consegue vir para um programa, você não consegue, você sai da funcionalidade. É para este lugar que vai. Então, percebam o nível do que acontece quando uma pessoa está vivendo este processo. Né? É algo muito dolorido, você sai totalmente do controle, né? E você falou uma coisa muito interessante, porque é uma das grandes queixas para quem passa pelo burnout, o não entendimento das pessoas que estão ao redor. Porque na aparência física e no comportamento, ali na vitrine da vida,
Na vitrine da vida está tudo beleza, está tudo bem, mas internamente está um rebuliço, É um esgotamento. está um esgotamento, está sem energia, e só quando acontece esses lapsos mais premente e físico é que as pessoas vão reparar nesses processos. E outra coisa, para algumas pessoas vão achar que é frescura, mas isso não é frescura. Como no caso da depressão também, não é frescura, é algo que afeta realmente fisiologicamente a pessoa e ela está sofrendo com aquele processo, sofrendo com aquela conexão. Tem casos também de pessoas que estão no burnout, mas não se apercebe que está com burnout, porque a intensidade é tamanha que tem que fazer, e só quando acontece um grande acidente de trabalho é que ela vai parar, porque ela está naquele ritmo e acha que aquilo é normal, e por conta de estar vivendo aquilo numa constância da vida. As pessoas que estão de fora, principalmente os parentes e os familiares, eles vão olhar para aquela pessoa e falar, nossa, mas você está exagerando, porque eu nem te vejo mais. Lembra que burnout é coisa do trabalho. Porque fica muito mais tempo no trabalho do que qualquer tipo de outra convivência com parentes, com os filhos, com a família, com os amigos. Não tem esse espaço mais. A pessoa é dedicada muito mais ao trabalho do que qualquer outra coisa de relações. Sim, e você tocou numa coisa, né, no começo do nosso encontro aqui, você tocou num ponto que é a satisfação, né, com o trabalho. A gente gosta do que faz. Alguém que gosta muito do que faz, é muito mais fácil entrar em um burnout do que alguém que não gosta, ou de que não traz tanta satisfação assim. Né? E às vezes a gente começa a achar assim, eu estou deixando de gostar disso, ou vai perdendo o brilho, mas não é, você não deixou de gostar. Muitas pessoas amam o que fazem e entram num burnout justamente porque daí não percebe, porque vai sendo envolvido e está tudo bem, eu faço, eu vou, não, faz, tá bom, faz mais um, e faz 2, e faz 10, e faz 20, e daí essa média vai crescendo e vamos nos perdendo. Né? Então, fique esperto, busque ajuda. Se alguém está te dando um toque, considere, mesmo que você ache que não seja o caso, procure um médico, vai checar. A gente precisa ter a humildade, é um processo de humildade, pessoal, da gente considerar mais quem está em volta. E, via de regra, são pessoas que nos amam, que se preocupam com a gente, que começam a dar esse toquezinho e a gente, não é isso, não, você está enganado, não, besteira, não, eu tenho que fazer, eu não tenho escolha. Isso é uma coisa que eu ouço muito dos meus pacientes, quando eles chegam já com o processo instalado, e daí a fala é, eu não tenho o que fazer, porque a gente vai se sentindo assim mesmo, sem saída, como se eu não tivesse escolha, totalmente preso, emaranhado, acorrentado ao processo. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Peça ajuda para o seu entorno. Busque novas possibilidades. E aqui eu quero entrar num ponto muito importante. Sim, o burnout, sim, nos leva na direção de olhar para as empresas. Estamos falando de uma questão de trabalho, mas o tema desse encontro também é vida profissional saudável. Então, precisamos identificar também quando nós estamos num ambiente, numa área, tá? Em que tem como padrão, que tem como característica, não ser tão saudável. E isso existe, isso acontece, a gente sabe. A gente sabe, tá? Mas não adianta a gente querer ficar lutando, eu estou ficando doente aqui. Qual é o preço? O que eu estou contribuindo aqui? Eu estou contribuindo aqui com a minha saúde, eu estou contribuindo aqui com a minha vida, eu estou contribuindo aqui com o amor das pessoas que me amam. É isso que eu estou contribuindo aqui. Então, não adianta eu continuar pagando esse preço esperando que a empresa mude. Estamos em um processo de mudança, de mais conscientização? Sim, eu acredito que estamos. Desde lá atrás, quando eu comecei a minha vida profissional, numa multinacional, na época Telesp, né? Muita coisa mudou. Lá eu já estava no grupo de qualidade de vida,
dentro da empresa, né? Só que este é um processo que ele é um processo lento, é uma mudança cultural. Então, é um processo lento até que as empresas entendam que elas estão perdendo muito mais do que ganhando, né? Uhum. O que não dá, né, Samuel, é para a gente ficar esperando, pagando o preço da minha vida e da minha saúde, culpando a empresa e querendo que a empresa mude. Então, é o exemplo que o Samuel trouxe dessa pessoa que ele entrevistou. Por isso que a gente precisa olhar para a qualidade de vida, a sua qualidade de vida não pode ser esse processo doentio, em que você tá se permitindo também ficar. Então, pare de procurar culpados. Tem uma premissa, né, dentro do trabalho sistêmico, em outros que a gente fala que quem fica procurando culpados não quer resolver uma questão. Está paralisado naquilo. Então, tá bom, a empresa não está fazendo o papel dela, está errada, ok. Você vai continuar aí pagando com a sua vida? Então, precisamos rever uma carreira, uma vida profissional, uma caminhada mais saudável. Faz sentido? Nada muda se você não mudar. É uma frase que é bem importante nesse quesito também do burnout, porque você também, se chegou nesse estado, é porque vai acontecer uma mudança, ou já está na premissa de um alerta de mudança. E provavelmente nesse nosso episódio de hoje, em outros episódios, agora que você sabe que a Marisa trabalhou na Telesp, vai cair algumas fichas. Os antigos vão entender. Quem vem de uma sabedoria ancestral vai entender, vai cair ficha. Principalmente quem mora aqui em São Paulo, né, nessas conexões, né? E outra coisa interessante é essa questão das relações tóxicas dentro do trabalho, porque também é um ponto que fica muito acentuado quando a pessoa já está nesse processo de esgotamento. Inclusive, uma das grandes estatísticas de pessoas que saem, que abandonam o trabalho, ou que é despedida, ou que é mandada embora, nesse caso, são por conta de conflitos ali. E, como a gente viu, um dos sintomas é a irritabilidade. Por quê? Porque é acarretado pela insônia. E aí uma coisa intensifica a outra. A pessoa tem insônia, aumenta a irritabilidade, está com um relacionamento tóxico dentro da empresa, que um fica apurrinhando o outro ou querendo prejudicar o outro, porque nem toda a empresa é saudável no seu ambiente em si. E aí acarreta mais conflitos, mais brigas, aí vira num ciclo vicioso. Daqui a pouco, aquela pessoa que é o mais sensível, vamos dizer assim, ou que já está no seu limite, entra num processo de burnout. Eu penso da seguinte maneira: se aquela empresa tem um ambiente tóxico, é que você tem uma saída aí. Na verdade, várias, mas uma das mais interessantes é a escolha. Você vai querer conviver com esse relacionamento tóxico dentro da empresa, junto com a empresa, ou você quer buscar uma outra empresa e um outro ambiente. Nada muda se você não mudar também nesse quesito, porque você pode mudar a si mesmo para ter outro termo também muito presente no meio empresarial, resiliência, porque o burnout é o oposto da resiliência. Resiliência é aquela pessoa que tem total energia e conexão de consegue lidar com tudo isso, com todos os problemas e ainda se sente bem e volta para casa. Por isso que tem muitas empresas que, além da qualidade de vida, processo de yoga, massagem que entra, como é que é o dia? O dia do descanso, alguma coisa assim que tem uma vez por mês na empresa, colocaram também curso de desenvolvimento para resiliência. Por quê? Porque estão vendo que a maioria da incidência é burnout. E a resiliência é o treinamento psicológico para a pessoa lidar com os problemas, os desafios e as situações problemáticas do cotidiano da empresa, porque toda empresa, junto com outras pessoas, vão ter desafios e vão ter conexões assim, extremamente estressantes para se lidar. E a resiliência é esse estado de espírito em que consegue lidar bem, mesmo diante das situações mais difíceis. Vendaval em São Paulo, numa sexta-feira, dependendo de energia elétrica, o que vai se fazer, e com mais outros desafios relacionados a isso. Então, ele vai saber lidar no olho do furacão com essas questões por conta de um treinamento de resiliência, que vai ajudar a ter uma armadura, talvez, ou um recurso maior para lidar com os desafios.
porque é crônico o burnout, vem de longa data. E aí a empresa investe para um treinamento como esse, para ele ter mais segurança de poder ser, sabe aquele chá bom? Porque as coisas vão ferver, a água vai ferver. É aquele saquinho que vai lá e vai trazer um sabor interessante e não vai ser tão chocado com aqueles processos todos que a pessoa ali vive e vivencia dentro da empresa. Então, relacionamento tóxico dentro de uma empresa, uma das saídas é você mudar de emprego ou você mudar em relação à perspectiva de. É muito mais difícil você mudar em relação à perspectiva da empresa, por isso que a maioria dos casos de burnout saem da empresa e não voltam mais. Em sua grande maioria, saem e não voltam mais. Alguns nem voltam a atuar na mesma área de trabalho. Sim, sim. Fiquei pensando aqui que pode ter uma armadilha um pouco na questão da resiliência, se a gente não se aprofunda um pouquinho. Em que sentido? Né? Quando você estava falando, algo me provocou aqui nessa direção. Que a gente pode, né, quando a empresa traz o desenvolvimento, né, e a gente percebe empresas que estão investindo nessa qualidade, né, já é uma fala muito antiga, qualidade de vida dentro da área profissional, né, e a gente vê empresas nessa direção. O desenvolvimento da resiliência, ele é importante, né, aqui a gente está falando do profissional para tudo na nossa vida, né? Mas você pode ter resiliência, sim, desenvolver resiliência, sim, e também perceber esse ambiente tóxico e dizer não para ele, né? Porque senão a gente cai de novo naquela armadilha de que resiliência significa que eu tenho que ficar aqui, que eu tenho que dar conta, que eu tenho que ficar bem, que eu tenho que isso aqui, porque eu tenho resiliência, e você está em uma demanda que é impossível cumprir. Você está em uma demanda desrespeitosa. E você também, dentro disso, pode estar desrespeitando você, a sua saúde. Então, é fantástico, necessário, essencial a gente desenvolver resiliência na nossa vida. Mas não caia na armadilha que resiliência você dá conta de tudo. Saiba ter o senso crítico de avaliar o ambiente tóxico ou não, as relações tóxicas ou não que você está. Né? Faz sentido, Samuel? Quando a gente chega nesse ponto do tem que, já tá dando ruim, já deu ruim. Porque você não tem que nada nesse sentido de coisas externas, né? Você está a serviço, né? A constelação fala serviço, né? Você está a serviço. Eu vejo o trabalho, inclusive, como uma possibilidade de você expressar a sua conexão com a vida. O trabalho como está a serviço mesmo. E quando chega no quesito de tem que, quando chega muitos tem quês, liga o Tem que radar. repensar, talvez. Muda o radar. O convite, né? O convite. Porque essas imposições que são feitas e que são atribuídas, né, seja no trabalho, seja nas relações com outras pessoas, colegas de trabalho, são exigências que acabam sugando a sua energia ou atribuindo tarefas que não necessariamente são tarefas condizentes com o seu serviço ali dentro daquela empresa. Essa que é a grande questão. Porque, às vezes, você está lá naquele lugar para exercer uma função. É óbvio, é claro que, inclusive, você recebe por isso, por trabalhar e exercer uma função dentro de uma empresa. Mas, às vezes, é tanto que você assume os tenquês de outros colegas de trabalho, e aí você sobrecarrega. E aí fala, não, faço isso porque eu gosto, mas você está sobrecarregando, aí eu vem... eu dou conta. Deixa comigo, esse cara sou eu, e aí sai cantando a música, e daqui a pouco ele vê que está sobrecarregado, não tem tempo mais de fazer nenhuma prática de exercício físico de cuidado interno para ela mesma, não tem tempo mais de fazer viagem, não, deixei mais um ano sem férias, mais um ano sem passear, mais um ano sem diversão, porque é totalmente dedicado, que eu não quero. E às vezes é um anseio de querer ser alguém muito importante dentro da empresa, às vezes é isso. Aí é aquela pessoa que veste mesmo a camisa da empresa, mas é aquela pessoa que veste a camisa da empresa e sangra, de tamanho sacrifício que vai se desempenhar ali. E tem um ponto que pode pegar ali.
Ela chega num burnout e depois vai reclamar. Nossa, parece que eu não fui valorizado. Porque o que acontece? Ela vai dar o sangue para a empresa mesmo vestir aquela camisa e às vezes vem uma sensação de fracasso. Vai para o trabalho, faz tudo aquilo, a doação, e ainda tem na cabeça que ainda não foi suficiente. Uma sensação de fracasso. Isso é um sintoma também de burnout. Tipo, sensação de fracasso, mesmo você tendo dedicação intensa dentro de um trabalho. Então, tem que já fica aí esperto, que pode ser algum sinal de que, se o tem que está tocando em você nesse quesito, já começa a meditar sobre essa perspectiva. Né? E tem um ponto que também, né, vai nesta direção, que a gente pode amarrar também, que é assim, a compreensão do que é o trabalho. Então, o que é o trabalho para você? Muitas vezes as pessoas colocam o trabalho como a vida delas. O seu trabalho não é sua vida. Não é sua vida. O seu trabalho é uma fatia importante do seu mundo, uma fatia importante da sua vida, mas ele não é sua vida. Né? E o que é a relação de trabalho? É o que a gente precisa entender, porque tem uma confusão emocional aqui. Aí a gente já começa a trabalhar as questões mais mal resolvidas com nossos pais, com nossa mãe. Não, ó, meu chefe é o papai e a menina do RH é minha mamãe. Que tem que resolver as relações. Então tá as reflexões. Não perguntou como eu tô, não é? Então a gente começa a ver umas coisas que assim, então a gente precisa esclarecer, por mais que isso seja uma coisa estranha, né, as pessoas não entendem direito. O que é o trabalho, né? A gente tem um algo aqui, né, que a empresa precisa de uma mão de obra específica, uma mão de obra especializada, tá? E ela tem dinheiro, mas ela não tem essa mão de obra. Você tem a mão de obra e você quer dinheiro. Então, aqui existe um encontro totalmente saudável de troca. De troca. É um equilíbrio, está perfeito, não tem nada errado. Você dá a mão de obra, você dá a sua especialização, a sua mão de obra, você dá o braço, a mente, você dá aqui, e a empresa recebe isso e te dá o dinheiro, e você usufrui isso, a empresa usufrui isso. Esta é uma relação de trabalho, pessoal. Não é uma relação complementar emocional. Não é. Se você está esperando do seu gerente, do seu parceiro, da sua colega, do seu pai, do presidente, se você está esperando outra coisa, você está equivocado nessa relação. É claro que, como convivemos muito tempo com essas pessoas, dia a dia, às vezes a mesa ali do lado, é claro que muitas vezes criamos uma afetividade. Isso é bom. É bom, muitas vezes, nos tornamos amigos com as pessoas do trabalho. Isso é bom, tá? Mas desde que você tenha maturidade de entender quais são os papéis, desde que você tenha maturidade emocional para entender o que cabe a cada um dentro dessas relações. Né? Por que um chefe não pode ir lá, ou não deveria, não pode, né? Não deveria ir lá, se esquiva de ir no aniversário de um filho de um funcionário, ou no churrasco? Por quê? Porque muitas vezes o dia seguinte o cara chega e fala: e aí, chapa, bebeu todas, hein, chefinho? Exagero bobo, exemplo bobo, mas misturamos as coisas, falta uma maturidade do que? No desenvolvimento. Acho que caiu algo aqui, ó. Uhum. Acho que pode continuar aí, né? Tá. Falta uma maturidade no desenvolvimento do que é, do que são os papéis. Qual é o papel de cada um? Isso aqui é muito sério, pessoal. Então, quando você coloca todo esse poder, quando você coloca toda essa importância no trabalho, como se o trabalho fosse a sua vida, tá? Você se perde no que você está dando. Esse equilíbrio aqui, ele se perde, o equilíbrio do dar e do receber, se perde. E aqui você, o que te pede, você vai dando, que foi o que o Samuel trouxe. Sabe? Não, eu faço, não vai, não sei o quê. E daí o outro vai explorando, vai pedindo, vai dando mais, exigindo mais. E você está pego por esse processo, esse equívoco, esse processo que é totalmente emocional. Você vai entrando em um estresse, né? E começa a achar que você não tem mais saída, que sua vida profissional é aquela empresa.
Não é. Não é. E tudo bem também, em algum momento da sua vida, talvez você resolver mudar de área. Eu só estou aqui hoje, dentro desta área, porque um dia eu resolvi sair da Telefônica, da Telesp. Não me atendia mais. Eu gostava de fazer, eu tive muitas promoções, eu tive uma carreira muito rápida lá de crescimento enquanto eu estive na empresa. Eu fiquei 6 anos na Telefônica. Tive uma promoção por ano enquanto eu estive lá. Mas chegou um momento em que não me contemplava mais no que eu queria, no que era essencial para mim. Então, eu fiz uma correção de rota, eu planejei a saída, eu dei novos passos. Tá? O que é mais importante? A sua saúde, a sua vida, as pessoas que você ama ou a sua empresa? A empresa não é nem sua, é a empresa que você está muitas vezes e até que seja a sua. O que vem primeiro? E também outro ponto é como que seria essa sua relação de trabalho saudável, que é o título que está aqui na expressão de hoje. Quais são as características de uma relação de trabalho saudável ou de um trabalho saudável? Eu sei que aqui nós estamos entrando num quesito de ideação, mas essa ideação também é um comparativo para você saber onde é que você está. Que a ideação também é uma possibilidade de manifestação dessa ideação. Tem muitas pessoas que montaram uma empresa porque ela tinha uma ideação e não foi atribuído, não foi conquistado dentro daquela empresa algo que seja saudável, salutar e interessante. Aí vai criar uma empresa para tentar fazer um processo que seja viável nesse sentido. Pode ser que você seja uma pessoa assim, que vai deixar de ser um funcionário específico de uma empresa para se tornar um empresário e formar uma empresa mais saudável. Mas precisa entender como que seria, já que está vivendo um processo desafiante da empresa, uma relação com o trabalho saudável. Qual a carga horária? Sabe que fora do país, em outros países, eles invejam o Brasil. Invejam a relação do trabalho com o Brasil. Por quê? Porque nós temos muitos feriados, tem muitas férias, a carga horária. Invejam o Brasil. No ranking temos lá incidência enorme de burnout, mas é o país onde mais tem folga e onde mais tem essa possibilidade de a pessoa descansar e ir para o lazer. É ao invés de outros países aí que tem um trabalho mais intenso, vamos chamar assim, né? Bom, em termos de remuneração, não dá para comparar, né, Brasil e outros países, que a remuneração fora normalmente é muito maior em relação aqui ao nosso país. Mas veja, a relação de trabalho no Brasil e as possibilidades de trabalho que nós temos, em comparação com a relação de trabalho de outros países, eles veem a gente com, nossa, eles tiram tanta folga assim, quantos feriados tem? Ou quanto tempo de folga? Porque eles tiram menos trabalho, principalmente os da América do Norte, né? Da América do Norte tem muito essa conexão com o tempo. Porque uma vida de trabalho saudável tem a ver com isso, com o tempo. Qual é o tempo que você está dedicando a esse serviço ali no trabalho e qual é o tempo que você está dedicando às outras áreas da sua vida? Porque o excesso, o estresse é por conta disso, do excesso de trabalho. E daí, para a gente poder saber o que é uma vida profissional saudável, né, a gente precisa entender, né, desenhar isto aqui para saber o que é isto aqui, que eu quero e como que eu posso construir essa mudança, essa transição, propor para a empresa, ver se isso é possível, se não é possível, o que você escolhe fazer dentro disso. Aqui talvez você também precise resgatar o que é a sua vida pessoal, fora o trabalho aqui, a sua vida pessoal, a sua vida amorosa, a sua vida familiar saudável. Um dos pontos essenciais que a gente, quando alguém entra num processo do burnout, um dos pontos essenciais na direção desta reorganização é o autocuidado, porque nós nos desconectamos de nós mesmos, né? Na qualidade da alimentação, na qualidade do sono, na atividade física. Gente, tem uma coisa que é uma loucura essa história para mim da atividade física. Não importa qual tema eu estude, e sempre buscando fontes muito boas.
Não importa qual patologia que eu estou estudando, seja emocional, às vezes clínicas, mentais, não importa. Todas trazem como o principal ponto de reorganização a atividade física. A atividade física. Eu estou lendo lá e buscando, tá, mas como é que sai isso? Deixa eu estudar qual que é o caminho, sugestão, atividade física. Existem estudos, não sei o que, estou em outro tema, atividade física. Seguido do quê? Qualidade na alimentação. Seguido do quê? Qualidade de sono. Esse tripé, que é o tripé da saúde, ele está presente em qualquer patologia, doença, tristeza que você esteja na sua vida, depressão. A depressão é fantástico o trabalho que tem a partir da atividade física. Quero até recomendar um livro aqui, que ele é muito legal, que Você dá conta de ser feliz? Você consegue ser feliz? A base dele de um psiquiatra, a base dele para todo o processo de cura vem através da atividade física. Assim também como a saída de um burnout, a cura, né, que demora 1 ano, 2 anos. Não espere que isso vai acontecer. As pessoas acham, estou com burnout, daí eu vou sair 1 mês de férias. Não, vou sair 2 meses de férias. Esse final de semana, vou tirar esse final de semana só para mim. Esquece! Esquece! Nós estamos falando de 1 ano a 2 anos para uma reorganização. Tal a desorganização, o nível de desordem interna que nós chegamos. Né? E a saída disso, esse 1 ano, esses 2 anos, vai na direção de você se cuidar, Por isso que muitas vezes as pessoas saem sim, como o exemplo que o Samuel trouxe, elas saem e vão embora, elas precisam sair daquele ambiente, elas precisam abrir um outro espaço para que isto seja possível. Né? Experimentar isso de uma forma, e depois disso buscar uma outra qualidade. Agora, não deixe chegar nisso. Este que é o ponto. Quando a gente está falando do burnout, nós estamos falando que já está aí instalado, tal, não sei o quê. Tá bom, vamos trabalhar isso aqui. Mas quando a gente traz aqui também o convite da vida profissional saudável, é no que você está investindo aqui para que não precise chegar nisso. Então, reveja, olha, é isso mesmo, você está feliz, você está saudável, você está com disposição. Se está virando um estilo de vida, essa loucura, precisa rever a rota. Conexão com outro episódio aqui do podcast. Sim! Ai. Fala, Iago. E que justamente volta para o nosso primeiro episódio, né, que a gente fez a transformação. Perfeito. A gente tem aqui, então, uma pergunta, uma colocação da Jan, aqui presente também com a gente. Então, vou colocar ela aqui na nossa transmissão. Jan. Olá, boa tarde. A gente aqui. Nossa, a Jan está participando de todos os programas quase, né? Sim, delícia. Trazendo questionamentos, perguntas tão interessantes. Vamos lá, ficou atenta aqui, porque ela já virou uma hoster, né, de podcasts. Sim, já faz parte. Oi, Jan, bem-vinda, querida. Obrigada por estar aqui. Que delícia estar aqui com vocês. Boa tarde. Partindo da premissa que o Samuel trouxe, eu adorei essa frase, viu, Samuel? Nada muda se você não muda. E eu fiquei pensando, né, eu trabalhei em empresas muito tempo, e fiquei pensando no dia a dia das empresas, que a gente vê muito funcionário querer vender as férias todas, é o dia de folga, ele não quer, ele quer ganhar hora extra e tal. E seria o caso, então, de alguns, né, no caso do profissional, seria uma fuga dele, essa vontade de estar sempre em ativa, trabalhando, seria uma fuga para não estar olhando para a sua vida pessoal? Esse é o questionamento. Normalmente, no caso de burnout, não. Eles têm uma atitude de se dedicar para galgar outros degraus de sucesso dentro da empresa. Então, pelo menos pelos relatos das pessoas que passaram pelo burnout,
não necessariamente uma fuga de... Olha, é óbvio, é claro que todo processo desafiante da gente um sair de nós mesmos para ir para uma outra coisa. Então, é um direcionamento para uma outra saída. Mas, no caso do burnout, a motivação principal é o crescimento dentro da empresa ou de ser alguém dentro da empresa. E aí, nesse ponto do burnout, não. Agora, no ponto de que a pessoa está escolhendo um outro trajeto, um outro caminho, um outro comportamento, além daquele do seu próprio autoconhecimento, nesse caso, sim. Aí tudo que é outras áreas da vida, pode ser que seja. Aí pode ser que a pessoa foque mais no trabalho porque está tendo dificuldade nos relacionamentos amorosos, pode ser que ele escolha o trabalho porque está com dificuldades em relação aos parentes, ou está com dificuldade em relação a ter uma vida social, ou está com dificuldade de acessar com um conteúdo mais espiritual, vai se dedicar mais àquele trabalho por conta disso, né? É o que me veio agora em relação à sua pergunta. Já observamos pela sua pergunta que você já está ficando expert em podcast e fazer perguntas interessantes aqui para a gente. Então, o que me veio foi isso, que é sim ou não em relação à atitude da pessoa com o trabalho, porque a gente não sabe. Porque tem pessoas que estão ali para um sentido. Para algumas pessoas, o propósito de vida é o trabalho. Ele entende e compreende que... mas falou assim, o trabalho não é a vida. Mas para algumas pessoas, o trabalho tornou-se a vida. O resto é apenas consequência de qualquer outra coisa. Então, para algumas pessoas, pode ter essa tendência. Agora, nós somos muito... Olha, se tem uma coisa que o ser humano é criativo. Por mais que ele fale que não, mas nós somos muito criativos, de camuflar fugas, de camuflar conteúdos e contextos para direcionar para outro sentido. Agora, trabalho, para alguns, é um vício, pode tornar-se um vício, e pode tornar-se também uma fuga, como você expressou. O que a gente acompanha é que, na maioria das pessoas que têm burnout, é por amor e excesso de amor ao trabalho, de dedicação a ele. É isso que a gente tem observado em relação aos casos de burnout. Sim, não é por alguém que não gosta do que está fazendo, né? A maior parte das vezes, não. Né? E daí, né, quero, já que Kikona Área está aqui, né, abrir um pouquinho a ideia do não ser a vida, né? Porque se a gente amplia o que estamos fazendo aqui, né, enquanto seres, enquanto almas, enquanto espírito, se nós, né, nos questionamos, esse é um questionamento que trago muito para as pessoas. A que você está nesta existência? Né? E a oportunidade de estarmos aqui, vamos entrar um pouquinho mais no lado espiritual aqui, um olhar espiritual, se nós compreendemos que a oportunidade de estar aqui nesta existência abre tantas vertentes aqui, tantos caminhos para o nosso desenvolvimento, a partir de todas as relações. Eu aprendo na relação sendo filha, eu aprendo na relação sendo irmã, são aprendizados diferentes, formas de amor diferentes. Né? Eu aprendo estando dentro de uma empresa, eu aprendo numa relação amorosa, no término, no estar, no não ficar, no ir embora. Né? Então, todas essas relações, o estar aqui, eu aprendo na minha relação comigo mesmo, no cuidado, na valorização, na gratidão por este corpo, por essa existência, na minha relação com a natureza, com os animais, eu aprendo sobre respeito, sobre amor. Né? Eu aprendo no meu trabalho, eu aprendo na minha ajuda ao próximo. Então, a vida, ela traz para a gente um leque enorme, a oportunidade de estar nesta encarnação, neste corpo, nesta existência, é um leque enorme de possibilidades, com aspectos diferentes, cada um deles, que vão somando, se integrando no meu aprendizado do que é o amor, no meu aprendizado do que é ser esse ser amoroso a serviço de mim, dessa existência, do outro. Né? Então,
Quando a gente muitas vezes, né, Samuel, e a gente às vezes experimenta isso também, né? O trabalho é a nossa vida ou não é? A gente observa pessoas nessa direção dizendo até que isso não é mais um trabalho para mim, né? Deixou de ocupar esse lugar de trabalho muitas vezes, mas daí a gente está falando de um outro nível, de um outro aspecto, né? E sim, fantástico, a pessoa está se entregando de fato para tudo isso. Gente, vale a pena continuar explorando esse tema, sem dúvida nenhuma, mas o Iago já está assim ali para mim, ó. Deu. Quero fechar, né? Daqui a pouquinho eu vou deixar o Samuel trazer a última fala dele aqui para o nosso encontro, para o nosso podcast de hoje, mas quero te convidar a ter o foco para você cuidar de você, para você olhar para o que é para você uma vida saudável. E se isto não está encaixando com o que você está vivendo hoje, vá atrás disto. Não espera. Faça esse processo, construa, tenha a coragem de mudar, tenha a coragem de olhar para você, cuidar de você. Observe como é que você se relaciona com você, como é que se relaciona com seus sonhos, como que se relaciona com as suas ideias, seus sentimentos, suas sensações, como que se relaciona com o seu trabalho, como é que se relaciona com a vida, e que seus relacionamentos possam trazer aí sentidos e conexões em que não há ou que não precise ter uma necessidade de você entrar no esgotamento para poder aprender a vida a se relacionar no ritmo e na medida mais condizente com o que ressoa na sua alma. Bonito, hein? Fala sério. Sim. E vá ser feliz. Vá ser feliz. Busque uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Isso não vai cair do céu, pessoal. A gente precisa construir isso. E muitas vezes precisamos mudar, abrir mão, trocar às vezes o carro pela bicicleta, né, Samuel? Trocar São Paulo às vezes por um lugar um pouco mais tranquilo. E lembrando que sempre vão ter perdas e sempre vão ter ganhos. Nas duas situações, nós crescemos e aprendemos. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigado, Jean. Obrigado quem mais está aqui com a gente no chat. Obrigado por você fazer parte. E lembre-se, o nosso programa vai ao ar toda terça-feira, sempre às 20 horas. Se foi bom para você, se chegou um algo, se você lembra de alguém que possa se beneficiar com o que chegou, lembre de mandar para essa pessoa, manda o link do programa, convida ela para estar. Ok? Se você gostou, compartilha aqui, pessoal. Curte, fala para a gente que você gostou, se você está curtindo o caminho, ajuda também a gente a ir lapidando cada vez mais, porque eu quero te contar um segredo. Eu, Samuel, o Iago, a gente curte muito o que a gente faz. A gente curte muito estar aqui. É um grande prazer. Mas a gente se ajuda também, sabia? A gente se ajuda, a gente dá um toque um para o outro, um presta atenção, se apoia, né? Então, a gente pede ajuda. E se você precisar, peça ajuda. Nós estamos aqui também para você. Beijo no seu coração, até o próximo podcast. Valeu!